Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Futuro Talks, o programa em que eu recebo as pessoas que pensam, trabalham e fazem a saúde do nosso país. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e CEO do Futuro da Saúde. Hoje a gente vai falar aqui sobre um grande desafio quando a gente pensa em inovação e desenvolvimento de novos medicamentos, né? A gente vive uma era em que surgem novos tratamentos e coisas que são revolucionárias para a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, a gente vai discutir um pouco aqui, será que as pessoas de fato vão ter acesso a todos esses novos tratamentos? Ou será que se a gente não evoluir em alguns aspectos, a gente vai ampliar as nossas desigualdades? Enfim, antes de eu começar de fato a abordar todos esses aspectos, eu não posso esquecer de falar para vocês assinarem o canal e ativarem todas as notificações. O Futuro Talks tem o apoio do Grupo Fleury. Agora sim, eu vou apresentar o meu convidado que já está aqui comigo. Meu convidado, ele já foi presidente de algumas empresas do setor farmacêutico, como a Abbott e a Eli Lilly. Aliás, boa parte da sua carreira, e ele vai me corrigir se foi boa parte ou se foi inteira, mas foi trilhada na indústria farmacêutica, com mais de 2 décadas de experiência nesse segmento. E ele participou, obviamente, de toda a transformação da indústria nesse período. Como causa pessoal, ele tem o objetivo de melhorar a igualdade racial nas oportunidades dentro do mercado de trabalho. Desde 2012, agora eu estou chegando perto, ele ocupa o cargo de presidente e gerente geral do Brasil da BMS. Então, eu queria dar as boas-vindas para o Gaetano Krupp. Seja muito bem-vindo, Gaetano. Natália, muito obrigado. Uma honra estar aqui com você. Tá tudo correto. Tudo correto? A vida inteira na indústria farmacêutica? A vida inteira, e vamos ficar nos 20 anos, tá bom? Tá bom. Gaetano, eu já queria começar com você trazendo um pouco do aspecto da minha abertura, né? A gente vive hoje esse cenário que é muito empolgante. Se a gente está pensando do ponto de vista de paciente, até eu como jornalista cobrindo essas transformações da saúde, tem muita coisa nova acontecendo, muitos novos tratamentos que mudam a vida das pessoas, que dão ou mais qualidade de vida ou curam doenças, e isso é incrível estar vivendo isso hoje. Ao mesmo tempo, isso eu estou falando primeiro do lado do paciente, tem o lado do gestor. E é o gestor, pode ser o gestor público, pode ser o gestor privado, pensando, tá, tem muita coisa acontecendo, como que eu vou garantir que as pessoas tenham acesso a tudo isso? E aí a minha pergunta para você, a primeira, para a gente abrir aqui a nossa conversa, é justamente essa, como que você vê esse cenário? Bom, Natália, em primeiro lugar, eu compartilho do teu entusiasmo, né? Como paciente, como cuidador, enfim, é fascinante o momento que a gente está vivendo. Nenhuma analogia é perfeita, não é? Mas eu acho que é importante a gente trazer para uma analogia, quando eu olho para aquilo que a gente está vivendo hoje, do ponto de vista do paciente e do ponto de vista da ciência que a gente está desenvolvendo como indústria para esse paciente, é uma analogia que eu faria, é como nós pensarmos no nosso sistema, né? Terra, Sol e Lua, como nós vemos há muitos anos atrás, achando que a gente estava sozinho nisso, né? E à medida que nós fomos evoluindo, nós fomos vendo que existem outros sistemas e uma série de outros lugares, e o universo é muito maior. Quando você me faz a pergunta, eu estou olhando para esse ambiente de hoje, esse ecossistema, que leva em considerações uma série de coisas que estão pré-estabelecidas. À medida em que você parte deste princípio, nós entramos num modo que é muito mais um modo de apagarmos crises do que termos um fluxo normal das coisas, não é? E eu diria o seguinte, tudo começa com o paciente no centro. Esse paciente que vai viver mais, esse paciente que vai estar exposto a uma série de informações e esse paciente que sabe tudo aquilo que ele poderia ter, à medida que ele faz um simples Google e ele vai descobrir uma série de coisas. E aí você tem todo o sistema entrando, eu diria que não em colapso por enquanto, mas num atrito muito grande, não é? Porque se todos querem o benefício do paciente, essa conta não fecha. A gente sabe que não fecha, não é? Então, acho que essa é a temática que nós estamos vivendo no dia a dia. E você acha, Gaetano, que a gente
pela sua analogia, que eu achei muito boa, a gente não está vendo alguns sistemas, ou seja, outras formas de garantir que o paciente tenha acesso, pensando nesse sentido do paciente no centro. Sem dúvida nenhuma. Eu vou te dar um exemplo muito prático, né? Este ano nós estamos celebrando 10 anos do lançamento do Ipilimumab, o Yervoy, que foi o primeiro produto imuno-oncológico a realmente trazer um resultado aonde você passou a poder falar para um paciente, por exemplo, com melanoma, que o médico e paciente poderiam começar a planejar a cura. Coisa que antes disso você falava, arrume a sua vida, pelo menos nos próximos 6 meses. Então, essa é uma mudança que transformou exatamente tudo. Então, hoje nós estamos, sem um jargão muito científico, mas nós estamos hoje. O Ipilimumab era um dos checkpoints que a gente tem dentro do nosso próprio corpo que nos ajuda a nos defendermos de ataques, não é? Hoje nós já estamos entrando em 3 checkpoints, né? Então, veja essa evolução. O que significa que o número de cânceres que hoje podem ser tratados com sucesso com imuno-oncologia é de uma enormidade. Então, nós estamos aumentando assim dramaticamente a sobrevida e realmente curando pacientes. Aí você descobre, por exemplo, que dentro do organismo, a célula cancerígena, ela tem uma habilidade de se transformar, uma habilidade de se mutar, que é impressionante. Antes da inteligência artificial, como é que você descobria isso? Você descobria no microscópio, você olhava, poxa, esse produto não funcionou, o que é que está acontecendo? Aí você, poxa, tentativa e erro chegava lá. Então agora você imagina, através de inteligência artificial, você poder fazer essas potenciais mudanças mutacionais e biológicas do tumor numa rapidez enorme. Então, o que, por exemplo, levamos 10 anos para chegarmos a 3 checkpoints, desde o primeiro, prêmio Nobel, uma série de coisas. Então, você imagine a velocidade de quantos nós vamos ter. É você dizer para alguém com o diagnóstico de câncer, hoje você tem uma probabilidade de cura que é muito grande. E como é que você faz para que esse paciente não tenha acesso a isso? Então, essa discussão nós precisamos ampliar, não é? Eu estou te ouvindo e pensando, porque, obviamente, é muito empolgante, de novo, pensar, né? Pensar em toda essa evolução, não só da saúde, mas também da tecnologia, Claro. apoiando a saúde e chegando lá. Agora, pensando nesse contexto de que temos cada vez mais tratamentos e que, inclusive, a inteligência artificial vai ajudar a descobrir esses possíveis alvos. Dá para pensar que, de alguma forma, e eu sei que na indústria tem uma grande discussão sobre preço versus valor, mas dá para pensar que vai ter, por exemplo, uma diminuição, talvez, do preço ou novos modelos de negociação? Claro. Começando pela segunda parte, novos modelos de negociação, sem dúvida, né? E isso nós já estamos fazendo e com certeza vamos evoluir. A questão da precificação, eu vou te... Eu tenho algumas frases, depois de tanto tempo na indústria, você acaba acreditando em algumas coisas que são básicas, né? Vou dizê-la em inglês, mas, né? Science drives the business, né? A indústria farmacêutica não é uma indústria em que você olha para o negócio para depois ir atrás da ciência. Se ela fizesse o negócio antes da ciência, ela não existiria hoje. A ciência que vai dirigir o negócio. Por quê? Porque a ciência coloca o paciente no centro de tudo. Então, quer dizer, nós não estamos sentados aqui hoje, né, como indústria, tentando estimular alguém. Ao invés de sair para ter uma noite de namoro na sexta-feira, que é uma opção sua, eu vou sair para ir fazer um exame médico, para ver como é que eu estou, se eu posso prevenir alguma coisa. Você vai sempre reagir a tudo isso. Então, quando a gente fala de um ecossistema que a gente está tentando consertar, e você coloca o paciente no centro de tudo, você começa, por exemplo, com expectativa de vida. De onde que nós tiramos cientificamente que a expectativa de vida, do ponto de vista de um trabalhador, tinha que ser de 60 ou 65 anos ou 67 anos? A França acabou entrando quase que num pânico global por um acréscimo de 3 anos, não é? Em que você vai trabalhar um pouco mais. Essa conta não fecha, né? Então, o paciente também tem que ser visto nesse aspecto. Por quê? Porque você também pode estender o tempo de contribuição, não é? Eu trabalhei quase 5 anos no Canadá,
Trabalhei muito tempo gerenciando um joint venture no Japão, morando nos Estados Unidos. Trabalhei na Venezuela, sou brasileiro, minha família mora na Itália. Então, eu estou exposto a sistemas de saúde diversos, né? E eu posso te dizer, não tem nenhum sistema de saúde hoje em nenhum lugar do mundo que você pode dizer o seguinte: encontramos a chave de todas as coisas. E aí, o que acontece? Você precisa, não é, trazer para algumas responsabilidades a participação do paciente e a participação de todo esse sistema, porque senão você não vai ter fundos suficientes, né? Eu digo o seguinte: saúde talvez seja a única coisa na vida que você realmente precisa ser um egoísta. Porque se você não se autocuidar, se você não tomar para você a responsabilidade de, poxa, buscar uma saúde melhor para que você não precise do sistema no futuro, a coisa também não fecha, né? Então, toda a questão do co-payment, não é? Você olha hoje, por exemplo, em alguns países, há uma diferença muito grande do acesso que um paciente fumante tem quando ele é diagnosticado com câncer de pulmão. Mas nós sabemos a probabilidade de você ter um câncer de pulmão para um fumante é muito grande, não é? Então, com quem você divide essa responsabilidade, né? Então nós estamos desenvolvendo produtos cada vez mais para que a gente possa curar o câncer de pulmão com uma certeza cada vez maior. E aí, quando você me pergunta, aonde é que está o custo não está na hora de você fabricar o produto, mas se eu não para eu desenvolver esta ciência muito complexa, é aí que vem o valor agregado. E hoje nós não temos espaço para desenvolvermos ciência deste padrão para melhorias incrementais. Não é possível. Então, se você perguntar como é que nós estamos olhando como indústria, como Bristol Myers Squibb, para o futuro da ciência, nós não estamos buscando ou investindo naquilo que é só incremental, porque o sistema não consegue pagar o incremental. Ele vai pagar o inovador. Quando você fala de incremental, é o revolucionário, é o que de fato muda a trajetória. O incremental é o que não muda, Exato. Ele melhora um pouco. Tá. Nós estamos trabalhando no revolucionário, não é? Então, por exemplo, nós tivemos aprovadas em 2022 3 novas drogas pelo FDA. O FDA tem 9 critérios para você qualificar, né? Então, você tem que ser o primeiro, muda todo o status da doença. Das 3 drogas que foram aprovadas da Bristol, nós temos o Camzyos, que é para tratar a cardiomiopatia hipertrófica. Ele é o primeiro produto na história da humanidade que vai interferir no processo da doença. Existem uma série de produtos que melhoram um pouco os sintomas, a qualidade de vida, enfim, como é que você melhora um pouco o dia a dia de um paciente com cardiopatia hipertrófica, mas nada que muda a doença. Então, a gente sabe que trazer mais um produto que só fizesse isso é o incremental. Eu vou melhorar um pouco? Não. Então, nós buscamos, e aí é muito interessante o que a ciência faz hoje. Este é o problema. Nada foi feito antes. Como é que eu entro nisso? E você imagina o quanto isso nos custou, porque nós erramos muitas coisas, né? Então, é esse tipo de produto que está chegando no mercado hoje. E posso dizer para você, o Brasil será o 4º país no mundo a lançar esse produto. Então, a gente não é um país que vai ser o último a lançar, ou um país que fica lá para trás. Nós estamos lançando como número 4. Isso foi um trabalho muito bom também feito pela Anvisa, pela CEMED, todas as áreas que contribuem para isso. E esse olhar para o revolucionário é bastante interessante. É uma tendência da indústria como um todo, né? Principalmente focando nas doenças que são mais raras ou que são locais específicos que você descobre um gene que você consegue atuar ali. É uma tendência mesmo de... Eu diria que é uma tendência muito sedimentada neste momento do ponto de vista de indústrias com base em pesquisa e desenvolvimento. Não existe espaço para que você não olhe por este caminho. Como eu digo, né? Não tem um blockbuster, um remédio que vai resolver tudo e todo mundo mais. Dentro deste caminho do revolucionário, à medida em que você olha para as doenças que nós estaremos, quais são as doenças hoje que você não tem uma situação, nada que realmente a transforme? Se você pensar em doença mental, é o Alzheimer's. Então, nós estamos muito longe ainda de dizermos, poxa, já existe um produto, não. Então, isso é realmente, esse, sem dúvida nenhuma, é um novo sistema solar que nós vamos encontrar, né? Como é que você faz isso? Então, isso é revolucionário. Agora, nessa tentativa, e eu acredito, com inteligência artificial, a gente vai
poder acelerar muito isso, você tem muitas perdas pelo caminho, né? O custo do medicamento, quando ele vier para o mercado, ele tem que cobrir tudo isso que você perdeu. Não é simplesmente, depois que você tem a fórmula, fabricar o produto, né? O câncer continua sendo, e o câncer nos tumores sólidos, mas também nos tumores hematológicos, nós temos ainda as mortes por câncer serão a causa principal de morte. E nós vamos viver mais com a probabilidade maior de termos um câncer. Alguns médicos vão dizer, não é uma questão de se, mas é uma questão de quando. E quando nós chegarmos lá, o que você quer? Você quer ter a certeza de que você tem um produto que realmente seja eficaz, né, no tratamento e seguro para que você, poxa vida, tenha uma sobrevida, você acabe morrendo de alguma outra coisa, menos daquela doença, né? Então, com isso, você praticamente tem um grupo muito mais dentre as doenças raras. Então, esse produto que eu falei, o Camzyos, no Brasil, ele está tratando de hoje uma doença considerada rara, porque a cardiopatia e cardiomiopatia hipertrófica, você tem, por exemplo, para te dar uma ideia, dos produtos aprovados o ano passado pelo FDA, que são esses produtos, né, inovadores mesmo dentro desses critérios, 54% deles foram para doenças raras. Ou seja, mais que a metade. Exatamente. Se você dizer para mim, poxa vida, hoje nós vamos ter um produto que vai transformar radicalmente o controle do colesterol, eu diria para você que a probabilidade de você trazer alguma coisa melhor do que existe hoje, com controle de alimentação, dieta e mais os medicamentos que já foram lançados e que a maioria hoje já tem uma versão genérica, é muito baixa. Então, estes blockbusters eu diria o seguinte, eu não vejo no futuro que eles serão repetidos como a gente viu no passado. Então, eu entendo que a gente vai ter produtos muito mais complexos, a indústria vai entrar numa questão, do ponto de vista científico, de muito mais profundidade com o médico, com o provedor, com o pagador, para que haja um entendimento disso. Ao mesmo tempo, nós estaremos vendo ciclos de vidas mais curtos, porque à medida que você acelera o desenvolvimento, você com certeza já vai trazer a próxima geração que vai realmente ser muito melhor do que a geração que foi a primeira a chegar ao mercado. E né? se são terapias que de fato curam ou trazem esse ganho enorme, você vai começar a olhar para outros alvos, né? Exatamente, porque no nosso sistema solar, o ser humano, nós somos uma máquina fascinante, não é? Em que você olha para uma série de coisas que nós não tínhamos antes, passamos a ter, coisas novas que vão surgindo, e eu acho que hoje talvez é um dia para a gente celebrar, não é? Oficialmente terminamos com a Covid, mas a Covid-19 é um grande exemplo do que a indústria pode fazer. Sim. Não é? Dentro desse ecossistema, a indústria não saiu perguntando, olha, se nós desenvolvermos uma vacina que vai custar tanto, né, vocês estarão dispostos a pagar? Você imagina esse diálogo antes de você começar a pesquisar? Não. A vacina está pronta, né? E eu estou muito feliz por tudo aquilo que a gente chegou e chegamos nesse momento, né? Aliás, um esclarecimento para quem está assistindo a gente está gravando esse programa no dia em que a OMS declarou o fim da emergência da Covid, então por isso que o Gaetano mencionou, e certamente foi uma revolução, Estou né? entusiasmado, né? Exato, então, não, mas a gente está animado mesmo. Gaetano, e agora eu quero usar a sua referência, a sua analogia ali do sistema, que eu gostei bastante. O novo governo, ou os governos, mas acho que eu queria focar mais no que a gente tem hoje em dia. Tá com esse olhar mais integral para a saúde e tentando entender que, eventualmente, vai ter que mudar a mentalidade de como os negócios e o acesso é feito? Eu acredito que dentro do Ministério da Saúde, e eu conheço bastante os interlocutores hoje, nós trabalhamos, quando a ministra da Saúde era a líder de Farmanguinhos, nós fizemos uma transferência de tecnologia para um produto de HIV, tanto a tecnologia da matéria-prima como do produto, e foi um trabalho muito bem feito. O professor Carlos Gadelhas tem uma intenção muito boa. Mas essa é uma pergunta interessante, porque você volta no sistema anterior. Eles partem de um princípio que eles estão usando o que é que vai ser adicionado ou vai ser cortado do orçamento anterior. O orçamento anterior não foi feito com base na demografia brasileira. Não é? Então, nós temos hoje uma demografia que é muito diferente. Então, não acredito, né, que
com uma visão de 4 anos de um governo, haverá uma disposição para que se volte a estaca zero, dizer o seguinte, que é aquela famosa, né, orçamento base zero. Poxa, esse é o número de pessoas com mais de 65 anos, essas são as doenças, isso é o que está acontecendo, eu vou criar um programa nacional, pelo menos para as 3 principais causas de morte no Brasil. Eu vejo o seguinte, como brasileiro, eu tenho muito orgulho do programa de HIV. E também do programa de hepatite C. Eu participei diretamente dos dois, através da Bristol, com os produtos que nós temos, porque foi um programa de governo, foi um programa nacional. Então, hoje, todos os produtos para HIV, os mais modernos, estão à disposição de todos os pacientes, mas havia um programa nacional. O programa de hepatite C, nós curamos a hepatite C, também feito dessa forma. Eu vejo, por exemplo, quando você olha para o câncer, é hoje a nossa maior preocupação, e nós não temos uma política nacional. À medida em que você não tem uma política nacional, você estrangula o orçamento só para cuidar dessa classe terapêutica. Imagine todas as outras que nós temos. Então, eu acredito que a intenção que nós temos, o que eu ouvi até agora, tem sido muito positivo. Porém, se nós não tivermos alguma mudança radical em como a gente calcula o orçamento e como a gente aloca recursos, eu acho muito difícil a gente sair desse círculo vicioso. Nós vamos estar aqui respirando o mesmo ar, se a gente não cuidar do ecossistema, ele não vai funcionar. Para mim, essa é a grande encruzilhada. Algumas propostas já estão encaminhadas, uma política nacional de câncer, que eu acho que é fundamental para que ela possa ocorrer. E se você me falar, puxa, quais são as duas? Eu falo de câncer e cardiologia. Né? Eu pensei nas principais causas de mortalidade. Exatamente, né? Exatamente. Então, seriam essas. Gaetano, eu vou te perguntar já da Política Nacional de Câncer, mas antes, para a gente fechar um pouco esse tópico de governo, como que você vê essas iniciativas do governo em relação ao complexo industrial de saúde? De alguma forma, isso pode ajudar a desafogar alguns recursos para talvez salvar recursos? A minha opinião a respeito do complexo industrial da saúde, ela tem que ser muito pragmática, não é? Do ponto de vista do seguinte, quando você vai buscar a produção local de uma tecnologia, é importante você avaliar o seguinte, eu preciso dessa tecnologia porque só existe um supridor global, ou 2, e eu não quero ficar na mão disso, então é uma questão de segurança nacional. Então, se você faz por este motivo, você vai ter todos os parâmetros para poder trazer essa tecnologia. Se você faz pelo motivo de que eu também quero participar, eu também quero ter esse produto, nas condições que o Brasil tem hoje, dos custos do Brasil, seja de impostos, que é, obviamente, o país, provavelmente, ele está entre os 3 primeiros que mais paga impostos sobre medicamentos. Os custos que nós temos, nós não seremos competitivos. Então, nós vamos estar trazendo uma tecnologia que provavelmente já está disponível, porque ela perdeu a sua patente, a um custo muito maior. Eu acho que isso vai tirar recursos do sistema. E a terceira opção será que eu estou disposto a acreditar na ciência e dizer o seguinte, poxa, eu quero trazer para o Brasil tecnologia, não que a patente já expirou, mas eu quero fazer parte deste momento de criação. E aí é um diálogo totalmente diferente que nós não temos tido ainda com o governo, né? E eu digo isso porque participei de ponta a ponta de uma transferência de tecnologia, no caso do Atazanavir, para a Farmanguinhos, seja com a matéria-prima, seja com o produto acabado. Interessante seu ponto, e dele me partem outras questões, mas acho que antes da gente evoluir nisso, eu queria um pouco a sua percepção da Política Nacional de Câncer, porque tenho percebido que você participou ativamente dos debates e tal. Como que anda isso? O que a gente precisa de fato para ela ser implementada? Há espaço para que isso aconteça? Porque a gente vê que no Brasil muitas coisas, muitas vezes viram política, mas não necessariamente viram na prática. Né? O que eu vejo é o seguinte, hoje o primeiro passo foi dado, né? A comissão está estabelecida, com gente muito interessada e, obviamente, muito bem assessorada para que aconteça. O que nós precisamos é entrar na pauta, não é?
o tempo voa, né? Nós logo vamos chegar no primeiro ano de governo e então essa Voa. entrada na pauta é muito importante, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, Gaetano, sobre... Você falou de impostos, né, na sua fala. Eu tô aqui, eu tô dividindo a sua fala em vários aspectos para poder te fazer perguntas, mas sobre impostos, dá para a gente pensar na isenção fiscal de medicamentos específicos? Isso já funciona de alguma forma? Olha, existem mecanismos em que você pode buscar isto, né? Nós, por exemplo... Isso ajudaria de alguma forma? Lógico, sem dúvida nenhuma, né? Porque se você comparar, por exemplo, no passado nós já tiramos impostos de produtos cujos os preços não eram controlados. Então, o que acontece? Se você tira o imposto, por exemplo, de um produto hortifruti granjeiro, né? Onde você não tem o preço controlado, você tira o imposto, você diminui o preço num dia. No dia seguinte, a gente tem uma chuva, assim, fora de controle. Esse preço, o consumidor não vê diferença, porque ele vai subir por uma questão de demanda e oferta. No caso da indústria farmacêutica, como o preço ele é pré-estabelecido e ele é controlado e ele recebe aumentos simplesmente para recuperação inflacionária, quando você tira o imposto, você tira de uma vez, ele abaixa naquele momento, 18%, 20%, 22%, enfim, dependendo do imposto. Nós optamos por um caminho, junto com o Sindusfarma, e os nossos 2 produtos de imuno-oncologia, tanto o Opdivo como o próprio Yervoy, nós fizemos um pedido para nos tornarmos isentos do ICMS e PIS/COFINS. E tivemos sucesso nessa batalha. Então, tudo isso foi votado pelo CONFAS, uma série de coisas. Então, hoje nós temos realmente, do ponto de vista para o pagador, para, né, o seguro de saúde privada, esse grande benefício, porque isso foi a partir de 2 de janeiro desse ano aqui. Deste ano. Ele está, em alguns estados, 22%, 18%, mas um número bastante acima de 20% mais barato pela isenção. Então, é possível, é muito burocrático, nem todos os produtos, enfim, pedem ou fazem ou entram nesse processo, mas no nosso caso nós tivemos sucesso e isso é muito importante. Agora, eu queria pegar o seu ponto ali da resposta do complexo industrial sobre quais são as possibilidades. Aí você citou por último a possibilidade de talvez o Brasil olhar para a inovação, né? De querer entrar dentro da trilha da inovação. E aí, talvez esse seja um gancho para a gente falar sobre estudos clínicos. Nos Estados Unidos, recentemente, a FDA, né, a agência americana, lançou um guia para promover as pesquisas clínicas de forma descentralizada. Eles dizem que essa descentralização vai permitir que as pessoas e que os ensaios sejam feitos em outros locais que sejam convenientes para eles, sem ter que, de fato, visitar o local da pesquisa. Agora, a pergunta eu trouxe esse exemplo americano porque eu queria saber se a gente está muito atrás nisso aqui no Brasil. Então, vamos lá. O exemplo americano, na verdade, ele é uma representatividade das empresas multinacionais e ele é global. E a Bristol se encaixa bem nisso. Então, o que acontece hoje? Pesquisas mostram que quando você, ao construir o modelo estatístico de um estudo clínico, se você não amplia a tua diversidade, você acaba não produzindo um dado que é significativo em relação à distribuição da população de um determinado país. Então, nós vimos, por exemplo, que a ausência de negros em estudos clínicos para algumas doenças, você não tem o dado que seja significativo para essa população, seja onde ela estiver estabelecida. É muito conhecido hoje em dia, né, já por questões de demográficas e de ciência, que é a incidência de câncer gástrico na população oriental, ela é muito maior do que na população ocidental. Então, quando você tem que desenhar um estudo, é importante que haja um balanço nisso. Então, eu vejo isso de uma maneira extremamente assertiva e muito, eu diria, pontual e com um senso de urgência muito grande. Para o Brasil, essa é uma notícia fantástica, porque olha a diversidade do nosso país. Então, onde é que nós estamos hoje? Eu posso falar como indústria, mas principalmente como Bristol. Nós temos muitos estudos clínicos no Brasil, poderíamos ter
eu diria, no mínimo o dobro do que já temos, se tivéssemos um processo regulatório de aprovação mais rápido. Então, hoje, o grande problema que o Brasil tem na competitividade global é o tempo de aprovação de um protocolo. Nós temos duas agências que fazem isso, nós temos a CONEP, nós temos a Anvisa, há projetos de lei para que a gente pudesse ter uma só agência fazendo isso, como é normal nos outros países. Então, eu diria que o entrave hoje continua sendo o mesmo, que é o tempo de aprovação de protocolo. Agora, como potencial, nós estamos trabalhando para aumentarmos os nossos centros de pesquisas para as áreas cuja representatividade a gente não tem hoje. Então, nós temos as populações indígenas, nós temos negros que estão em distribuições diferentes, né, em todo o país, para que a gente possa aumentar essa amostra, essa representatividade em todos os nossos estudos. Algo que é muito importante, Natália, a gente trazer, a gente fala muito de acesso, e eu queria dar um exemplo, eu vejo muito pouco comentários ou notícias a respeito disso. Uma das maneiras onde os americanos garantem o acesso a terapias de altíssimo custo sem que haja impacto no sistema de saúde através dos estudos clínicos, né? Então, hoje, um paciente, e a gente tem várias histórias, o paciente hoje está diagnosticado, tem alguma coisa e ele sabe a doença que ele tem, a primeira coisa que ele faz, ele entra no clinicaltrial.gov. Aí, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar todos os estudos clínicos sendo realizados nos Estados Unidos para aquela doença, e aí é muito mais fácil você encaixar, fala, poxa vida, essa universidade aqui perto de casa, ou, enfim, e aí você vai buscar isso. Ele entra no tratamento, ele, né, uma vez qualificado para isso, e aí esse é um paciente que não está sendo um peso e nenhum custo, nem para o governo, no público e nem no privado. Eu acho que a gente não usa isso, eu diria, desta maneira, porque se pudéssemos ampliar o número de estudos clínicos, nós estaríamos beneficiando muitos pacientes. Eu estive agora num congresso em Salvador, e uma médica de Natal, Rio Grande do Norte, ela traz um exemplo de uma pessoa que está praticamente, né, com o câncer de pulmão controlado, que era uma paciente do SUS. E foi uma paciente que conseguiu entrar num dos nossos estudos clínicos para um produto que já está no mercado, enfim, ela fez parte do processo antes do lançamento. O produto já está no mercado, a terapia está no mercado, mas veja só o benefício dessa paciente, obviamente, que é uma paciente dependente do SUS, quantas pacientes como essa nós poderíamos estar replicando numa base maior dos estudos clínicos. Isso é fazer ciência. E aí você disse que o que é feito hoje poderia ter pelo menos o dobro aqui no Brasil. Sem dúvida. E aí, de tudo que você está contando, a grande questão é, esse debate está avançando aqui? Tanto a celeridade de aprovação de protocolos, quanto essa discussão de permitir esse acesso? O debate está avançando, mas vamos trazer agora um dos pontos nevrálgicos nesse sistema. Quando você olha para a nossa agência reguladora, a Anvisa hoje, ela tem um número de funcionários para cada 100 mil habitantes que é um quarto do que a Argentina tem. Então, vamos lá. Não é só uma questão de dizer assim, poxa, o Brasil demora no protocolo, mas nós temos que equipar as agências reguladoras também para isso. Então, eu diria, o entendimento da necessidade, ele está claro. O que nós precisamos é o seguinte, é tomarmos uma decisão de o seguinte, precisamos alocar um orçamento para que essa agência esteja preparada para avaliar os protocolos numa velocidade maior e que a gente possa ter mais estudos clínicos no Brasil. Então, de novo, como a gente olha para trás só para o que foi o orçamento do ano passado, ninguém vai dizer o seguinte, nossa, mas eu vou precisar aumentar o orçamento da Anvisa 4 vezes? Ou seja, porque hoje eu só estou comparando com a Argentina, né? Se você olhar para outros números, né? Nosso vizinho, eles são astronômicos. Então, você tem que voltar para uma base zero. Então, o que é que aconteceu com a agência reguladora? Aconteceu isso, isso, isso. E todos os processos que nos fizeram chegar a essa situação. Então, acho que ninguém duvida ou tem dúvidas do benefício lógico, intelectual de que estudo clínico é bom. A questão é que nós precisamos tomar uma ação, né? Agora, uma pergunta sobre pipeline,
né? A gente fala um pouco de inovação, de o que vem por aí, e você trouxe no comecinho da nossa conversa que fazem 10 anos da imunoterapia aqui no Brasil, né, Gaetano? Aqui no Brasil, Aqui no Brasil. Então, 10 anos é muito tempo, né? E ela revolucionou, como você bem trouxe. O que está no radar? O que a gente pode esperar para talvez daqui os próximos 10 anos? Nossa, muita coisa. Vamos começar. Resume um pouquinho. Vamos começar. Não, vou resumir. A primeira coisa nós temos 2 produtos em imunoterapia, né? O Opdivo e o Yervoy, a nivolumab e o ipilimumab, que são 2 checkpoints, né? Então, com esses 2 checkpoints, hoje nós temos uma série de combinações. Então, parte das inovações que você vai ver para o futuro são combinações. Combinações dos 2 checkpoints com quimioterapia, de um deles, nivo, por exemplo, com quimioterapia, com radioterapia. Então, nós estamos evoluindo nisso. Esse é o aprendizado que a gente está olhando, né? Porque as mutações acontecem e a gente vai reagindo a isso. Nós vamos trazer agora, nós seremos a primeira empresa com um terceiro checkpoint, o Retlimumab. E aí, que é o produto Opdualag, já lançado nos Estados Unidos, a gente deve estar chegando com esse produto no Brasil perto do final do ano. Então, nós vamos ter mais um imunoterápico, mais um imuno-oncológico para tratarmos cânceres. O primeiro lançamento é em relação ao melanoma, e aí é aquilo que eu te falei no início, né? Existem pacientes que não respondem bem ao ipilimumab sozinho, ou não respondem bem ao nivolumab sozinho, ou a mesmo outro imunoterápico que não seja da Bristol, e também não responde às combinações. E aí a gente foi descobrir o quê? Porque aquele paciente tem uma célula cancerígena extremamente inteligente que usa um outro checkpoint. E a gente conseguiu transformar esse checkpoint num medicamento. Então, isso vai acontecer. Na área de cardiologia, a gente vem com o Camzyos, não é? É uma revolução grande também nas doenças autoimunes para o tratamento da psoríase. Então, é um produto que nós estamos vendo vindo para 2024. Então, nós temos 9 novos produtos vindo, eu diria, no curto, médio prazo. E, obviamente, estamos assim avançando muito na hematologia. Temos 2 CAR-Ts que já foram lançados nos Estados Unidos, linfoma e mieloma, que nós também vamos estar trazendo para o Brasil, que é uma nova galáxia, né? Então, quando você pensa em CAR-T, quando você pensa... Eu vi um artigo muito bom que você fez da primeira paciente que se beneficiou desse tratamento. Nós estamos falando de um produto que é personalizado do ponto de vista de cura, não é? Então, isso tudo é um mundo novo para a gente. E isso é fruto de uma das aquisições que nós fizemos. Acabamos de comprar uma fábrica no estado de Illinois, nos Estados Unidos, para aumentarmos a capacidade, porque hoje o gargalo, né, que a gente tem com relação aos CAR-Ts é manufatura. Porque você imagina, você tira o sangue de uma pessoa aqui no Brasil, você tira na Austrália, você tem que trabalhar isso, você tem que mandar para a fábrica, você tem que produzir, e aí, enfim, tem todos aí os vetores e uma série de coisas, né? Então, é onde nós estamos. O que você pode esperar da Bristol, em resumo, é isso, né? Nós estamos em fases bem preliminares também em neurociência, que é uma área que a gente já atuou bastante no passado. Ainda não posso definir em que área, mas com certeza neurociências é uma das áreas que você tem que entrar nesse mundo para realmente transformar a vida do paciente. E, Gaetano, uma pauta que tem evoluído junto com toda essa evolução da ciência é esse olhar para a qualidade de vida. Não só se uma doença é curada ou não, mas se a pessoa, de fato, está vivendo bem após o tratamento ou com o tratamento, né? Você tem visto mais informações sobre isso e mais buscas por esse tipo de dado? E a gente entra talvez num dados de vida real, um outro debate que tem sido bastante aquecido nesse contexto de inovação e indústria. Perfeito. Então, são 2 coisas nessa linha contínua do lançamento ou da pesquisa por um produto e depois esse produto lançado no mercado. Camzyos, que é o produto, né, o mavacanteno, que é o produto para a cardiomiopatia hipertrófica, ele nasce por esse momento. O que você hoje encontra, por exemplo, com o paciente que sofre dessa doença? Você tem um paciente que se adaptou a uma qualidade de vida que eu diria subótima. E eu vou te falar isso assim com o coração muito aberto, porque minha esposa tem HCM.
não é? Então você sabe o que é. Eu posso, por exemplo, participar de um torneio de tênis com toda a intensidade que eu poderia fazer? A resposta é não. Por quê? Porque você sabe das suas limitações. Então, hoje, o caso dela não é um caso com obstrução, mas você pega os pacientes com HCM obstrutiva, hoje não sobem uma escada. Você tem pacientes que, dependendo do tamanho da rua que ele tem que atravessar, ele não atravessa, porque ele sabe que ele vai ter um problema para fazer isso. Então, você desenvolve um produto para dar a este paciente, ele está vivo, ele está caminhando, ele está indo, mas você traz ele para uma qualidade de vida que é uma qualidade de vida perto de um normal. Então, você pode praticar esporte, você pode caminhar. Então, essa é a preocupação também quando a gente vai buscar doenças que não estão sendo tratadas da forma adequada. Diferente, obviamente, de um linfoma, de um câncer, que ali você tinha um curto período de tempo. Quando você fala do pós, então, nós temos, por exemplo, um projeto com o Hospital Sírio-Libanês e a Ernst Young, aonde o que nós temos feito? Nós estamos acompanhando os pacientes que estão recebendo tratamento para o câncer de pulmão, para ver se esse tratamento pós-utilização do produto, todo o ambiente, está trazendo os benefícios que nós estávamos esperando. Ou seja, estamos confirmando na vida real aquilo que os estudos clínicos nos disseram. E isso é importante, com toda a amplitude dos estudos clínicos, é muito diferente do que a vida real. E a gente está olhando para esse projeto como um piloto para podermos dizer, olha, confirmamos tudo aquilo que esperávamos e, além disso, são esses dados que nós estamos coletando. Estou muito curioso com esse projeto. Deve ter resultados quando, Gaetan? Eu espero que até o final desse ano a gente já tenha um número, porque o resultado vai depender do número de pacientes que a gente tem para que ele seja estatisticamente importante para ser publicado. Não? Legal, vou acompanhar. Uma pergunta agora, daqui a pouco a gente está indo já para o final da nossa conversa, mas ainda não é o fim, por isso que eu estou avisando. Tranquila. Em julho do ano passado, quase um ano atrás, a gente esteve juntos no Global Forum. Eu mediei em Brasília, eu mediei uma mesa em que você fazia parte, e você falou muito da importância da gente deixar um legado para a próxima geração. E aí, dentro de tudo que a gente conversou hoje, qual vai ser o legado? Olha, eu posso dizer o que eu faço, a parte que eu faço para esse legado. Aquilo que eu tenho trabalhado, e a gente tem feito isso como Bristol e algo que eu acredito no mercado de saúde, é nós realmente empoderarmos o paciente, é nós trazermos o paciente para nós, ele já está no centro de tudo aquilo que a gente faz. Mas eu vejo que existe um potencial enorme para que a gente possa dar ao paciente esse sentimento de ser um pouco mais egoísta com a sua própria saúde, de ele se cuidar mais, de ele poder estar inserido no mercado de trabalho por um tempo significativo, para que ele esteja cuidando da sua saúde mental e seja produtivo. Então, eu vejo que o grande legado é nós estendermos aquilo que a gente pode controlar e não necessariamente você lançar mão dos custos adicionais que você pode prevenir, que você pode demorar para que isso aconteça. Né? Então, eu acho que, para mim, esse é um aspecto muito importante. Do ponto de vista de Bristol e do que a gente está sofrendo hoje, na nossa missão a gente diz descobrir, desenvolver e disponibilizar produtos para as populações que nós servimos. Né? E me incomoda muito a diferença dos dois Brasis que a gente tem. Né? Então, por exemplo, nós temos hoje aprovados pela Conitec 2 imunoterápicos, um da Bristol, o Nivolumab, um outro produto de uma outra indústria, mas os dois estão aprovados para o tratamento do melanoma metastático. E isso foi em 2018, né? Até agora nós não tivemos a utilização deste produto por parte do Ministério da Saúde para que o paciente que esteja diagnosticado com melanoma metastático tenha acesso a uma imuno-oncologia, não é? Então, isso me dói muito. Eu acho que, para mim, um legado se nós tivéssemos uma política nacional... Agora eu vou conectar os dots, né? Você vai conectando os pontos. Uma política nacional de câncer estaria olhando para melanoma, estaria olhando para a Conitec, que estaria olhando para as classes terapêuticas que trazem melhores resultados, já teria aprovado uma delas, e aí como é que nós viabilizamos isso?
não vai ser fácil você viabilizar quando você olha para trás e simplesmente pegou o orçamento do ano passado. Por quê? Porque os pacientes que morreram, infelizmente, com melanoma nos últimos orçamentos, estavam sendo tratados com dacarbazina, quimioterápico, que não vai trazer aquilo que a gente sabe que a imuno-oncologia traz. Por isso que a sobrevida mudou, por isso que hoje você fala em cura. Você não fala em cura com dacarbazina. Então, esse legado a gente precisa trazer. Se nós sabemos que não vamos conseguir com todas as classes terapêuticas, quais são aquelas que realmente causam maior dor hoje na população? Câncer é uma delas, não tenho a menor dúvida disso, não é? E aí a gente precisa melhorar tudo isso. Eu ficaria com esse legado e já ficaria muito feliz, viu? Muito bom, Gaetano. Agora, tem um ponto que eu trouxe na abertura, na hora de te apresentar, e falei que inclusão e igualdade racial estão dentro dos tópicos da sua liderança. Como que você avalia? E aí agora saindo um pouco da saúde, mas que está um pouco conectado, né, Gaetano? Porque isso afeta a saúde mental de todo também esse processo. Primeiro, o que eu diria, Natália, é o seguinte, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada por ter tido a oportunidade de sair do Brasil profissionalmente, né? Sair por uma transferência profissional ainda quando eu trabalhava com a Lili, e vivi muito tempo fora do Brasil. E isso é como quando você pega um helicóptero, né? Você sai da floresta, porque antes você só conseguia ver uma árvore, né? E aí você começa a ver essa floresta. E morar nos Estados Unidos trouxe para mim assim uma chamada dizendo o seguinte: o que é que você está fazendo com o teu país com relação à diversidade racial, não é? E aí você começa a entender o que é as ações afirmativas. E aí você começa a entender o seguinte, que naquele país as piadas não são aceitas como são aceitas no teu país, não é? Que você tem que respeitar esse próximo, não é? Que a dor que você causa ao não respeitar é muito grande. Então, isso foi, assim, para mim, uma transformação enorme. Então, quando eu voltei ao Brasil em 2006, claro, não esperei, né? Fiz aquilo que eu podia, abraçar essa causa. E abraçar essa causa e olharmos para aquilo que nós temos que fazer e abrir a discussão. Eu sou a favor das cotas, debato esse assunto com quem você quiser, porque 300 anos de escravidão, você não vai simplesmente trazer uma equidade porque você não parte do mesmo princípio, não é? Então, é diferente, por exemplo, eu que morei no Canadá, onde você não teve escravidão, ou Argentina, onde você não teve escravidão, se você quiser fazer uma comparação, você sai basicamente, poxa, uma vida difícil, pobreza, uma série de coisas, tudo isso é igual e você vai buscar. Mas a questão, quando você sai de 300 anos de escravidão até você ter esse acesso, é muito grande. Então, tudo aquilo que eu posso fazer pessoalmente, estou fazendo, mas como empresa. Dentro da TMS tem ações nesse sentido. Sem dúvida nenhuma. Nós temos um grupo para o desenvolvimento das lideranças negras no mundo inteiro. Obviamente, começou nos Estados Unidos, o Brasil foi o segundo país a abrir esse grupo, e aonde nós estamos olhando para métricas claras, independente das métricas obrigatórias, né, que a gente tem com a questão das pessoas com deficiência, que fazem parte, mas eu posso dizer para você, a maioria da nossa liderança é formada por mulheres, nós temos negros na nossa liderança, e a gente acompanha, e toda vez que você abre uma vaga, a grande pergunta é: quantos candidatos negros compareceram para essa vaga? Eu posso dar um exemplo. A probabilidade hoje de você fazer um anúncio, seja por uma posição de trainee ou uma posição inicial, exigindo inglês, para que um candidato negro esteja apto, ela é perto do zero. Ela é muito pequena, porque para que você tenha hoje, né, por todo esse passado, um negro que realmente tenha tido oportunidade de fazer uma escola onde ele tinha um segundo idioma, uma série de coisas, é muito mais baixa. Então a gente olhou e falou assim: bom, desse jeito você não atrai ninguém. E a gente descobriu também que você atraía candidatos que, quando o inglês não era talvez tão bom quanto parecia, e a gente acabava investindo no desenvolvimento. Então a gente abre mão desse requisito, claro. Ele vai ser importante no desenvolvimento da pessoa, mas a pessoa vai receber o treinamento e ela vai poder fazer o curso. Então, isso já
abre demais o número de possibilidades de entradas dentro da empresa, né? Então, esse é um caminho que a gente tem, não só de Brasil, acho que no Brasil. Eu estou feliz também para reconhecer que eu voltei ao Brasil em 2006. De 2006 até hoje, eu vejo que a gente caminhou bastante. A gente caminhou bastante pelas organizações. Eu trabalho muito com a Universidade Zumbi dos Palmares. O que a gente tem visto, estamos no caminho certo, né? Agora a questão é dosar a velocidade, né? Muito bom. Caetano, agora, de fato, indo de verdade para o nosso final, porque se deixar a gente continua, e eu tenho mais várias perguntas, mas tem uma pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados, antes de fechar mesmo a conversa, que é, você sabe que a gente cobre no Futuro da Saúde todas essas pautas que são bastante relevantes para o setor e as discussões, mesmo enquanto elas estão acontecendo. A minha pergunta é, quais são as pautas quentes que a gente precisa olhar para a saúde nesse ano agora de 23 ainda? No ano de 23, o que eu vejo, assim, uma pauta quentíssima é a alocação de recursos no orçamento do Ministério. Então, a gente precisa ter a habilidade de separar o que foi Covid, o quanto de recurso foi utilizado, o quanto isso acabou negligenciando outras áreas da saúde, não é? E a gente tem que endereçar isso. Então, nós precisávamos, o mais perto possível, chegarmos a um orçamento zero do ponto de vista de saúde, do ponto de vista governamental. Do ponto de vista do mercado privado, nós vamos ter que fazer alguma coisa, não diria que semelhante, mas com o mesmo problema. Então, se você avaliar hoje, por exemplo, as perdas que as seguradoras estão tendo, e eu falo dos dois lados, eu sou um dos custos da seguradora pelos nossos produtos, mas eu compro seguro para os nossos funcionários. Então, a gente está vivendo isso. Que também se beneficiaram de um período onde, infelizmente, nós fizemos um estudo, 50 mil pessoas com câncer não foram diagnosticadas. Então, elas acabaram chegando no sistema de saúde em fases avançadas. E isso é mais caro. Então, eu vejo que a gente está saindo de uma fase onde praticamente as seguradoras não tiveram o número de sinistros que elas esperavam normalmente teriam, para uma aceleração. Também não podemos reagir para dizer que agora está tudo errado. Isso vai normalizar. Então, a gente tem que olhar isso um pouco mais de longo prazo. Então, acho que essa é de uma forma geral. A política nacional do câncer tem que sair do papel. Ela tem que sair do papel porque ela é fundamental, senão nós vamos ter problemas e nós vamos estar perdendo vidas, que são vidas que poderiam estar ativas, trabalhando, pagando impostos, gerando riquezas, não é? Enfim, né? Dando qualidade para as famílias que estão precisando dessas pessoas. E o outro ponto, né, saindo de orçamento, tanto no privado como no público, é dizer o seguinte: a nossa missão, ela está numa aceleração enorme. Nós estamos investigando e descobrindo produtos para coisas que nós pensávamos que nós não tínhamos uma saída. Então, acho que é importante que o paciente volte para o centro de tudo isso, que o paciente tenha consciência que ele tem como colaborar, não é? Que é uma melhor saúde, um melhor cuidado. Prevenir é muito melhor do que você, e é muito mais barato, não é, do que você ter que remediar uma situação. Eu acho que essa é uma pauta interessante, a gente começar a falar do egoísmo que a gente precisa ter com a nossa saúde. Gostei. É isso. O sistema solar, o egoísmo, são essas grandes mensagens. Caetano, eu queria agradecer demais a sua presença. Foi um super prazer ter você aqui. O prazer é meu, uma honra enorme e, mais uma vez, parabéns pelo programa. Fantástico. Obrigado, muito obrigada. Obrigada a todos que acompanharam a gente até agora. Se vocês não assinam o canal, é só assinar. A gente se vê. Até mais.